galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal Geo by Prof. Hermeson. Eu sou Hermeson Bezerra, sou professor de Geografia e te acompanho em mais essa pequena videoaula onde eu vou estar explicando os tipos de limites entre as placas tectônicas, tá certo? Como você já deve saber, as placas tectônicas são blocos semirrígidos que formam toda a crosta terrestre. Então, a nossa crosta terrestre não é totalmente contínua, não é um único bloco contínuo. Ela é toda falhada, como se fossem peças de quebra-cabeça. Essas peças de quebra-cabeça é o que a gente chama de placas tectônicas. Como a gente pode ver agora aqui nessa figura que estou demonstrando, existem várias placas tectônicas e os continentes e oceanos estão sobre essas placas. O que faz essas placas se movimentarem é o movimento de convecção do manto da Terra, ou seja, um movimento onde todo o magma aquecido que está no manto interno da Terra sobe superaquecido. Quando encontra a região próxima à superfície terrestre, próxima à placa tectônica, ele perde calor, então volta a descer para o manto interno da Terra. Esse movimento faz com que as placas se movimentem, tá certo? Então é o manto, o magma aquecido, que faz com que as placas se movimentem pelo menos 10 centímetros por ano. Então, que a teoria da deriva continental foi comprovada, mostrando que há muitos milhões de anos atrás, todos os continentes estavam unidos em um único continente chamado Pangeia, e que foi essa movimentação de placas que fez os continentes se separarem e estarem na atual configuração. Então, o que acontece nos limites onde essas placas se encontram, ou essas placas se separam, ou mesmo onde essas placas elas deslizam um do lado da outra, tá certo? Existem pelo menos 3 limites ou zonas de placas tectônicas. São elas os limites convergentes, os limites divergentes e os limites transformantes, certo? Vamos entender cada um desses tipos de limites. Nas zonas de divergência, ou seja, onde as placas estão divergindo, estão se separando, né, os limites divergentes, elas estão se separando uma da outra, se afastando uma da outra, e nesses tipos de limites a gente tem a formação das dorsais mesooceânicas, ou seja, nós temos a formação das cadeias de montanha no fundo do mar, já que essas placas oceânicas e com outra oceânica, geralmente estão se afastando, tá certo? Já nos limites convergentes, ou seja, limites de placas onde elas estão convergindo, estão se chocando, se aproximando, a gente vai ter a formação de cadeias de montanhas, ilhas vulcânicas, né? Então, esses limites convergentes, onde placas elas se convergem, elas se chocam, ou elas estão se aproximando, geralmente vai ocorrer isso, formação de cadeias de montanha ou de ilhas vulcânicas, tá certo? Nós vamos entender que existem pelo menos 3 tipos de convergência entre placas que se dão de forma convergente.
Existe a convergência entre uma placa continental e uma placa oceânica. Por exemplo, a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, né? Pega o Oceano Pacífico, e a placa sul-americana, que é a placa onde está toda a América do Sul, inclusive o Brasil. A placa sul-americana é uma placa totalmente ou grande parte de uma placa continental, e a placa de Nazca é uma placa oceânica. Quando essas duas se chocam, convergem, a placa de Nazca ela desce por baixo da placa continental sul-americana, porque as placas oceânicas elas são mais pesadas, então ela tende a mergulhar por baixo. Nisso, do lado continental, formou-se a Cordilheira dos Andes, certo? Temos também o encontro nessa convergência de duas placas do tipo continental, como a placa eurasiática e a placa indo-australiana. O choque entre essas duas placas faz gerar um enrugamento na crosta terrestre, formando uma grande cadeia de montanhas, já que as duas têm a mesma força e mais ou menos a mesma densidade. Então a gente teve aí a formação da Cordilheira do Himalaia, certo? No encontro de duas placas continentais. E um último limite de convergência temos entre duas placas oceânicas. Quando duas placas oceânicas convergem, se chocam, uma delas vai ter que mergulhar por baixo da outra, geralmente a mais densa. Quando ocorre isso, no entorno dessas placas vão surgir várias ilhas vulcânicas, como em toda a região do Mar do Japão, que é cercado por hotspots, ou seja, pontos quentes, várias ilhas vulcânicas, tá certo? E um terceiro tipo de limite ou zona é a zona de transformância ou limite transformante, quando uma placa desliza do lado da outra, fazendo uma fricção e causando o que a gente chama de falhas, né? A mais famosa que temos é a falha de San Andreas, na Califórnia, onde duas placas, uma está deslizando do lado da outra, tá certo? Então é isso, galerinha. Espero que tenham revisado e entendido um pouco mais sobre os tipos de limites entre placas. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá certo? E me espere em mais uma videoaula aqui no meu canal GeoBraille Prof. Merci e à bientôt.